Graça e paz, meus queridos, graça e paz. Bendito Deus, nós queremos render louvores, honra, majestade, tributamos louvores, Senhor, porque o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de toda glória. Quem é como nosso Deus, grande nas batalhas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Entregamos, Senhor, de forma especial esta sala, a vida da pastora Tânia Anjos, que ela, ao usar, Pai, da palavra, ela possa ser renovada, Pai, em sabedoria, em discernimento, em unção, em graça, para que possamos ser edificados. Toma cada vida que aqui está, sustenta-nos na força do teu poder. É o que te pedimos, agradecidos, crendo que o Senhor é maior do que todas as nossas aflições, que o Senhor está indo na nossa frente. Em nome do teu filho amado. Amém. Jesus. Amém. Crendo que o Senhor é maior. Obrigada, minha pastora. Já agradecendo, minha pastora Tânia, Anjos, por estar aqui conosco. Vem para cá, amanhã queremos te ouvir e aprender com você nessa manhã. Deus é bom. Aleluia! Shalom, shalom, queridos, queridas. É, a Mônica falou que pegou esse louvor lá do Ministério das Mães de Oração, e quando eu escutei agora aqui, eu falei assim: Senhor, todas as vezes que algo se repete na nossa vida, é porque o Senhor tem pressa em fazer isso, né? Eu aprendi isso lá na história de José, quando ele repetia os sonhos deles, né? Deus dava para eles os sonhos e assim eu peguei essa unção, né? Que a unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai. Então, todas as vezes que acontece algo repetido, eu falo assim: Deus quer fazer. E aí, hoje, né? Deus quer fazer do jeito dele, deixa eu fazer do meu jeito. E aí, o que eu entendi perfeitamente: olha, tá aqui o meu esboço, mas deixa Deus fazer do jeito dele. Eu vou dobrar esse esboço, não vou falar nada do que estava aqui e deixar Deus fazer do jeito dele. Como era o Dia Internacional da Mulher, mês de março, né? Nós estamos criando esse hábito, essa cultura de que março é o mês da mulher, não é mais só um dia, porque a mulher é muito agitada, né? Então, mulher não quer só um dia, 8 de março, mulher quer um mês de março. E aí, culto, né, em referência, em homenagem, vai passando. Então, eu ia falar sobre uma mulher que eu amo, que era Abigail. Mas como o Senhor falou para falar do jeito dele, eu vou lá para Isaías 54, que diz o progresso e a glória de Sião. Três versículos que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias. Canta alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta-te de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estenda. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que todas sejam habitadas, as cidades assoladas. Glória a Deus pela fidelidade, glória a Deus pela palavra, glória a Deus pela sensibilidade de pegar esta palavra, de ler esta palavra que amplia sua tenda, Lila. Ela está falando qual é a palavra. Amplia sua tenda.
E essa palavra é tão viva, tão eficaz, que quando nós lemos, quando nós temos conexão com essa palavra, o nosso espírito pode se fortalecer, como a pastora Rosi orou hoje, para que nosso espírito venha se fortalecer e essa palavra seja uma palavra revelada, uma palavra rema, uma palavra atual para a nossa vida. Quando aqui o Senhor fala, canta alegremente, lá para Sião, o Senhor está falando hoje aqui. Canta, Rosi, canta, Mônica, canta, Lila, canta, Ana, canta, Vandão, canta, Cíntia, canta, Maí. O Senhor está falando conosco, Ele está nos convidando a cantar e a se alegrar. E aqui a gente pode ver que aquele povo, quando o Senhor chegou e falou para eles, canta, eles estavam em deserto, eles estavam em exílio, eles estavam com perdas, eles estavam em sofrimento, eles estavam em derrotas, porque eles perderam tudo. E ali não tinha motivo para cantar, não tinha motivo para se alegrar, porque a situação deles era um verdadeiro caos. E aí chega o Senhor com essa palavra de esperança, essa palavra de ânimo, essa palavra ativada, e manda ampliar o lugar da tenda, manda alargar, manda se expandir, vai se tornar grande. O Senhor faz a eles esta promessa. E essa é uma grande verdade, que quando o Senhor chega e Ele traz uma palavra de esperança, é porque talvez a gente esteja vivendo uma situação de derrota, e a gente olha e a gente não vê nada daquilo, fala, como pode? E é lindo, eu já falei aqui para vocês, mas quando Deus me deu essa palavra, Deus me trouxe essa revelação que quando a minha irmã completou 18 anos, eu tinha 16 anos, 16 anos, e eu estava fazendo o meu curso normal. Eu lembro que eu estava, e Deus, ele traz a memória, como se a gente tivesse fotografado essa imagem, essa situação, para que lá no tempo vindouro a gente traga a memória, a gente veja como uma fotografia. Eu estou falando aqui com vocês, mas eu vejo nitidamente uma sala de aula, 22 moças fazendo o curso normal, as moças agitadas, bagunceiras, conversando, e entra uma professora de didática e ela fala assim: vocês não querem me dar atenção, vocês não querem prestar atenção na minha aula, mas eu quero dizer que vocês vão precisar deste conteúdo, porque uma de vocês aqui pode sair daqui e se tornar uma diretora de uma grande escola. Queridas, naquela hora, essa palavra veio como flecha no meu coração, atingiu o meu coração. E hoje, quem conhece o Colégio Gounod sabe que o Colégio Gounod, em sua extensão, é um grande colégio. E eu tinha 16 anos. O Senhor sabia que hoje, com 61 anos, ele sabia de toda a minha trajetória. E quando eu tinha 16 anos, o Senhor falou com a minha irmã. Ela foi lá numa igreja para orar, para pedir uma porta de emprego, e o Senhor falou com ela: minha jovem, eu não quero te perder. Eu não quero te perder, por isso eu não vou abrir a porta de emprego que você está querendo hoje, porque se eu abrir essa porta, você vai se perder, e eu não quero te perder. Mas a porta de emprego, ela virá, o teu sustento virá, e virá das mãos dessa que está ao teu lado, que é a sua irmã. E eu e a minha irmã saímos dali zombando, rindo, que aquela irmã estava maluca. E a minha irmã falando: você vai ter que me sustentar, vai ter que me dar um salário. E hoje, para a glória de Deus, a minha irmã é aposentada do Colégio Gounod.
Então, quando Deus chega e Ele fala para a gente cantar, é porque Ele sabe o que vai acontecer lá no futuro e tudo que a gente está vivendo e a gente está com esperança nele, e a gente está obedecendo a Ele e a gente está nessa direção. Eu vou cantar. É porque quando a vitória chegar, nós vamos realmente cantar porque o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe que a gratidão é em forma de cântico, é em forma de celebração, de palma, de adoração, de contentamento, porque quando a gente recebe uma vitória, não dá para ficar calado, não dá para ficar parado, a gente canta mesmo, a gente celebra mesmo. E é por isso que ele está dizendo: deixa eu fazer do meu jeito. Aquela porta que não foi aberta é porque Deus quer fazer do jeito dele. Aquela madre que não se abriu lá em 2002 é porque Deus quer fazer do jeito dele. Então, aqui ele está dizendo: você que está com dores de parto, mas a sua filha vai ser maior do que a solitária, porque os seus filhos virão de mim, diz o Senhor. Então a tua bênção não vem do homem, a tua bênção não vem do patrão, a tua bênção não é uma provisão, é o provedor que te dá essa bênção, que te carimba para você, e aí você vai viver como aquele povo de Israel. Não importa a situação do abandono, não importa. O importante é que ele está mandando você ampliar, ele está mandando você alargar, amplia, alarga, alonga, porque você não pode impedir o agir do Senhor. E aqui fala: não o impeças, não o impeças, alonga as tuas cordas. E às vezes eu e você somos o impedimento para que a bênção não chegue. Então, hoje, o Senhor está falando aqui, todo impedimento para você alargar a sua tenda, todo impedimento para você ver a sua família abençoada, para você ver a sua família restaurada, para você ver o cumprimento da promessa. Quando lá em Ageu o Senhor fala que a glória da última casa será maior do que a primeira. A tua casa hoje talvez esteja em desorganização, a tua casa hoje talvez esteja assolada, talvez esteja totalmente bagunçada, que você olha assim e você não vê solução, porque está vendo um caos, está vendo desordem, está vendo briga, vendo afastamento, discórdia, um para cada lado. Mas o Senhor chega, e Ele chega com essa palavra de esperança, e Ele diz que aquilo que era o fim, talvez para você, mas para ele é um grande começo, porque quem determina o fim é ele que tem a última palavra. Então, ele manda você ampliar a tua casa, vai crescer, sua família vai crescer, vai chegar mais gente, você vai ter nora, você vai ter genro. Você tinha 2 filhos, vai ter 4, porque tua nora, teu genro vão ser seus filhos, porque você vai amá-los de todo o seu coração. Vai chegar netos, vai chegar netas, sua família vai crescer e não vai ser para divisão, não, não vai ser para derrota, não, vai ser para louvor e adoração ao Senhor, porque vai ter dupla honra. Dupla honra. Você que teve seu sonho paralisado, você que foi injustiçada, você que foi prejudicada, mas Deus diz que a sua história não acabou. Ele tem uma história de vitória para a sua vida, porque Deus restaura sonhos, Deus permite com que famílias abandonadas sejam totalmente edificada e Deus começa a frutificar esta família.
Então, aquele povo estava vivendo uma situação, tamanha derrota, maior do que a sua que você está vivendo hoje. Então, Deus está dizendo: deixa eu trabalhar do meu jeito, tem jeito para você sim, só confia. Só tira o impedimento, que é a pedra do seu coração, que é a dúvida, que é a incredulidade, que é o será, que é o talvez. Não, não tem. Com o Senhor não tem talvez. Ele disse, e a palavra dele não volta vazia, porque ele não é filho do homem para que se arrependa. E quando Deus fala, o diabo até tenta distorcer e colocar as mentiras. O Senhor falou comigo assim: ora pela sua genealogia, porque você vai ver o filho do teu filho. E aí, nessa semana que eu comecei a orar pela minha genealogia, isso foi há uns 6, 7 anos atrás, a minha nora chega para mim e fala: eu vim te dar uma notícia, eu vou me divorciar do Arthur. E eu falei: Satanás, como tu é mentiroso! O meu Deus manda eu orar pela minha genealogia e vem você já com as suas mentiras, mas já caiu por terra. E ela falou assim, eu falei: eu posso orar? E ela falou assim: não, eu não quero oração, eu não vim aqui para orar, para receber oração. Eu já estou decidida e eu vim aqui só te comunicar, só conversar com você. E eu falei para ela assim: eu não posso conversar com você sem antes orar. E ela falou: então não tem conversa. Eu falei: então tá bom, não tem conversa. E o Senhor fala que eu e você precisamos tirar o impedimento. Eu e você precisamos nos posicionar como mulheres de Deus, ouvir aquilo que Ele está falando e a gente se posicionar, porque o Senhor ama a verdade. E se você conhecer a verdade, você vai se libertar. E o Senhor garante, porque quando o Senhor aponta, Ele paga a conta. Então, se o Senhor mandar você falar, você vai falar, você não vai temer o homem, porque o homem diante de Deus, a voz dele se cala, e quem fala é a voz de Deus, porque a voz de Deus é como trovão, como relâmpago que estronda e que emudece a voz da mentira. E naquele dia ela conversou com meu esposo, saiu lá de casa às 11 horas da noite, não quis receber oração. E aí, quando ela foi embora, o Senhor falou: agora você vai orar. E eu fui orar. E quando eu fui orar, o Senhor me revelou tudo, tudo, tudo. O Senhor abriu a cortina e eu pude entrar na sala do trono, me assentar com o Senhor, e o Senhor falou comigo muito forte, me deu a direção específica, e eu fui até meu filho e orei com meu filho. E naquele dia ela voltou para casa. Ela já estava 2 dias fora de casa. E ela voltou para casa. E eu continuei guerreando, eu continuei acreditando, eu continuei dizendo que eu ia cantar, que o Senhor não tinha prazer em nenhuma esterilidade na nossa vida. Então, tudo que está estéril na tua vida hoje, o Senhor fala para você cantar, para você se alegrar, para você trazer à existência aquilo que não existe. Não existe, mas o Senhor está determinando, o Senhor está falando, vai existir. Traga a existência por fé e comece a cantar e comece a celebrar, porque vai acontecer, porque a promessa quem faz é Ele, e Ele é fiel para prometer. E aqui, para a glória de Deus, para a glória de Deus, quando eu fui a última vez na casa da Amanda, em dezembro, e o Senhor falou comigo: porque transbordará, no versículo 3, a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Amanda tinha 4 anos
quando o Senhor falou: a tua posteridade possuirá as nações. E hoje Amanda tem 24 anos, e 20 anos se passaram, e Amanda possuiu a nação. E eu, dentro da casa da Amanda, o Senhor falou comigo: eu te fiz uma promessa que você deixaria sua filha possuir as nações. E hoje você está dentro da casa da sua filha. Ela está com as nações nas mãos e você está vendo, vivendo esta promessa. E assim como você está vivendo a realização desta promessa, você vai chegar no Brasil e você vai entrar na casa do seu filho e você vai segurar o bebê, porque a promessa diz que toda a sua posteridade possuirá as promessas boas que o Senhor nos fez. Todas as boas promessas que o Senhor fez vão se cumprir nas nossas vidas. Então, queridas, o impedimento saiu, eu larguei para trás o impedimento, eu deixei para trás, eu comecei a tomar posse desse cântico novo. E sabe o que que o Senhor faz? O Senhor amplia a nossa tenda. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em escrever uma história nova para a nossa vida. Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos, Ele tem prazer em responder às nossas orações. E hoje a pergunta para você é essa: você está preparada para o que Deus vai fazer na sua vida? Você está preparada para ver o agir de Deus? E eu digo para o Senhor: Senhor, eu estou preparada para segurar a Aurora nos braços, porque se cumpriu o que o Senhor falou quando eu cheguei no Brasil. Eu soube que a minha nora estava grávida, porque eu disse para Satanás há 7 anos atrás: na minha família você não vai mais ser alvo de destruição, vai bater em retirada. O divórcio paralisou em mim. Paralisou, acabou. Meus filhos não vão passar por um divórcio, porque tem promessa para se cumprir na vida dos meus filhos. E é por isso que nós estamos aqui, vendo Deus agir, vendo Deus fazer, porque Ele conhece o amanhã. E quando Deus me deu a escola era tão pequenininha, era para o lado do corredor. E um dia o meu pai levou um homem de oração ali. E aquele homem falou comigo: menina, você não tem noção do que Deus vai fazer aqui. Você daqui, da onde você está, você não vai ver o final dessa escola, porque Deus vai virar essa escola para frente de uma rua e vai se estender. Então, Deus ampliou a escola e Deus já sabia. O mais lindo é ver que o futuro está diante de Deus. E quando certo dia eu olhei e Deus me trouxe à memória aquele homem profetizando: da onde você está, você não vai conseguir ver o final dessa escola. É porque Deus tem um futuro de paz, é porque Deus tem um futuro certo, é porque aqui, como o louvor fala, você não ouviu, seus olhos não conseguem imaginar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você. Por isso, Deus está nos convidando a deixar Ele trabalhar do jeito dele. Por maior que você pense, que você determine o futuro do seu filho, é muito maior, é muito maior. Mônica, eu sei que você quer, você deseja um futuro para o Brian muito grande, mas Deus diz que a grandeza que você deseja para o Brian não cabe na palma da sua mão, porque é muito maior do que você pode imaginar. Você fala: Senhor, eu imagino tantas coisas grandes para o Brian, para o Roger,
mas não se compara ao que Deus realmente deseja, o que realmente Deus deseja e fazer com os seus filhos para que verdadeiramente eles sejam poderosos na terra. O teu sim, a tua disponibilidade, o teu descansar, o teu se esvaziar em Deus hoje aqui nesta sala. E eu quero profetizar e declarar que todos que estão aqui hoje, nesta sala, estão aqui para que amanhã você veja o futuro e a prosperidade e as bênçãos dos seus filhos. Nós estamos aqui hoje em favor da vida dos nossos filhos e Deus está dizendo: amplie a sua visão, porque Deus está nos dando visão de águia, visão de águia. Nossos olhos estão sendo abertos para que a gente possa começar a declarar que nossos olhos não viram a grandeza do que Deus está fazendo, do que Deus está agindo na vida dos nossos filhos, porque hoje todo impedimento está caindo por terra. Todo impedimento está caindo por terra, porque Deus está colocando estacas em você. Deus está colocando estaca, porque você aceitou o convite do Senhor em estar aqui e não viver mais presa às dúvidas e os impedimentos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. E o que Deus preparou para nós são as verdades reveladas na Sua palavra, e não nenhuma mentira, nenhum julgamento, nenhuma culpa. Nada disso é maior do que o Senhor prometeu para as nossas vidas. E por isso hoje Ele está te convidando para você alargar essas tendas, alargar o seu lar, alargar a sua família e viver esse tempo já antecipada no processo. Eu amo dizer, Cíntia, você é antecipada no processo. Como é lindo a gente ver e a gente falar, eu já sou antecipada no processo, como Maria, quando chegou ali diante de Isabel. Maria foi ali porque Isabel já estava adiantada no processo. Então, se adiante no processo e comece a celebrar, se adiante no processo e comece a festejar, porque vai se cumprir, você vai ver, você vai tomar conta de tudo aquilo que Deus te entrega nas suas mãos. E o próximo capítulo da sua história é maior, é maior. Tem coisa boa chegando. Então se alegre, porque a tua posteridade possuirá as nações e as cidades assoladas ficarão destruídas, destruídas, porque a glória, o progresso de Sião chegou para você hoje também, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas de nação, ele deseja abençoar o meu e o seu lar, para que realmente nós sejamos famílias benditas do Senhor e cantemos com alegria. Que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Se alegre com o Senhor, porque você tem um Deus que tudo pode, que tudo vê e que faz do jeito dele quando nós nos rendemos a Ele. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa sala de transbordo para transbordar todos os dias, todos os dias. E aqui ter um alimento de fé, um alimento vivo para a gente se alimentar. Que verdadeiramente todas as manhãs a gente se assente nesta mesa e come e desfruta desse banquete, porque aqui nós não estamos sentadas debaixo da mesa comendo as migalhas. O Senhor já preparou esse banquete e nos convida todos os dias a comer do melhor. É delicioso a comida do Senhor. Beijo no coração, amo vocês, é um privilégio estar aqui. Aleluia! Eu creio e tomei posse. Ei, linda Laura! Glória a Deus, o Senhor está ampliando as nossas tendas e vai transbordar, hein, para a direita e para a esquerda. Glória a Deus.
Deixa o Senhor fazer do jeito dele. Ei, não bota o dedo, não. Deixa ele fazer. Como a pastora fala, quando ele aponta, ele paga a conta. Deixa ele pagar essa conta. Obrigada, Senhor. Obrigada, minha pastora. Rosinha, nos leva em oração mais uma vez, abençoando essa sala, abençoando essa mulher maravilhosa que trouxe aqui. Ei, levanta do teu canto, hein? Hoje você até acordou entristecida, foi ou não foi? Mas com essa palavra você não vai ficar mais, né? Levanta, porque o Senhor já ampliou. A gente toma posse, a gente segue confiando no nosso Deus. Vem para cá, minha pastora. Verdade, eu nem ia entrar na sala, mas Deus mudou a história aqui e eu acabei entrando. E entrei para ouvir. Embora ela não tenha dito diretamente para mim, mas eu tomei posse de que Deus vai fazer do jeito dele e eu ainda vou transbordar aqui nessa sala aquilo que o Senhor fez. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida da pastora Tânia. Obrigada pelo sim dela. Obrigada por tudo que ela tem vivido e transbordado. Obrigada porque ela ativa a nossa fé. E com essa fé ativada, nós temos forças para caminhar mais uma milha. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Deus que faz do seu jeito. E o jeito do Senhor é muito melhor do que o nosso. Obrigada por esta sala, papai. Muito obrigada. Que a tua recompensa venha sobre cada um de nós que se dispõe a estar aqui. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Obrigada, família linda, por estar aqui reunidos, ouvindo as maravilhas do nosso Deus. Ficou gravado, você pode assim compartilhar e transbordar na vida do seu irmão, viu? Obrigada, minha pastora Tânia Anjos. Obrigada, Lila. Até amanhã, na quinta de oração. Fiquem na paz.